E aí, especialmente falando no ambiente profissional, por que é importante vencer esse medo da exposição? A gente já falou disso em outras aulas, em outros episódios, mas é importante recapitular porque essa é uma questão importantíssima. Falar numa reunião, aparecer numa reunião, tanto para reunião presencial, vale tanto para uma reunião presencial quanto para reuniões online, é você se mostrando disponível para as oportunidades. E não é necessário, caso você seja muito tímido, que essa questão da exposição, esse medo da exposição, seja resolvido da noite por dia. Aliás, o ideal é que isso seja um processo, que você consiga aos poucos, gradualmente, ir se expondo a situações de falar em público, tanto na sua vida pessoal quanto na sua vida profissional. A partir do momento que você se empenha em resolver esse medo, né, em tratar esse medo, não digo combater, porque, de novo, acho bom a gente falar disso, porque você não vai combater o medo de falar em público, você não vai eliminar esse medo de falar em público. Muitas vezes eu ouço pessoas falando assim, ah, como é que eu faço para perder o medo? Como é que eu faço para acabar com esse medo? A primeira coisa que você deveria pensar é, esse medo, ele não está em você por, porque é um defeito seu. Esse medo está em você porque ele é uma reação do seu organismo a situações que o cérebro, que o seu organismo, o cérebro principalmente, classifica como perigosas, como ameaçadoras. Então, falar em público, para quem não fala em público, é uma situação ameaçadora. Você está em exposição, você está na frente das pessoas, as pessoas estão te julgando, estão vendo o que você está falando, o que vão pensar de você. Muita gente pensa isso. E ao pensar desse jeito, a gente acaba ficando nervoso, informando para o cérebro que é ali uma situação ameaçadora. Então, se você não se expõe aos poucos, bem devagarzinho, se você não gradualmente vai se expondo, fazendo reuniões pequenininhas, levantando a mão e participando, conversando com uma ou outra pessoa durante o seu dia. De repente, se você for tão tímido, você pode começar falando bom dia para as pessoas, olhando nos olhos delas. E é um contato rápido. Bom dia. Pronto, mais nada. Não é para ficar conversando 2 horas com a pessoa, não. Bom dia. Acabou. Esse tipo de coisa vai te dando autoconfiança. São pequenos obstáculos que vão sendo vencidos e esses obstáculos vão te reforçando a sua autoconfiança. Se você não se expõe, você nunca vai normalizar essa situação. Ou seja, essas situações de exposição, elas nunca vão parecer menos complicadas para você. Porque quando você faz isso, quando você vai enfrentando, a sua autoconfiança vai crescendo e você vai se vendo capaz de enfrentar reuniões maiores, você vai se vendo capaz de falar naturalmente em qualquer situação. Mas isso é um processo. Se você saltar os passos, tentar fazer uma reunião maior logo de cara, pode acontecer exatamente o contrário. Você pode se traumatizar ainda mais e aí você vai afastar a ideia de que você é capaz de falar em público com desenvoltura e com naturalidade. Então vai com calma, vai ganhando confiança, vai vencendo os obstáculos um por vez. E uma coisa importante que pouca gente faz. Quando a gente fala vencendo os obstáculos, muita gente concorda, diz, tá bom, é isso mesmo, a gente tem que vencer os obstáculos. Agora, que obstáculos são esses? Para mim, esses obstáculos são uma coisa, para você pode ser outra. Para outras pessoas que você conhecer, pode ser outra também. Então, no caminho, né, na jornada de você vencer o medo de falar em público, qual é o seu principal obstáculo? Pensa, você precisa fazer esse exercício. Você precisa refletir. Para um pouco. Escreve num caderno, escreve num papel, em alguma coisa, em algum lugar. Por que para você falar em público é difícil? O que é difícil ali? Qual é o medo que te segura mais? Porque quando a gente falar, né, a gente fala, né, falar em público é uma coisa ampla. Talvez dentro de falar em público, o seu medo seja especificamente uma determinada coisa. Entende? E essa determinada coisa, quando acionada, né, é um gatilho que te trava. Então, por exemplo, você pode ter um medo, por exemplo, que era um medo que eu tinha muito, de não ser capaz de responder uma pergunta que alguém fizer. Eu dei aula durante um bom tempo na minha vida, muito tempo na minha vida. E quando eu comecei, uma das coisas que eu mais tinha medo era de alguém fazer uma pergunta e eu não souber responder sobre aquela matéria, né? Sobre a matéria técnica. Eu era professor de matéria técnica
de tecnologia, né, da informação. Se alguém fizesse uma pergunta e eu não soubesse, e que alguém falasse assim, nossa, que professor é esse que não sabe responder? Eu precisei de um tempo para entender que você não tem que saber tudo, né? Que você não sabe tudo, que você vive aprendendo todo dia. Então, se a gente não se conscientiza de que existem pequenos obstáculos que vão levar a gente a vencer um obstáculo maior, e você não identifica quais são esses, quais são os que mais pegam, talvez você acredite que está pronto e aí, na hora que você chega para fazer a sua apresentação, acontece, aquele gatilho é acionado. No meu caso, por exemplo, era alguém fazer uma pergunta que eu não soubesse responder. Então, se eu estivesse fazendo a minha aula, né, dando a minha aula, fazendo a minha apresentação, e eu tivesse estudado, estava correndo bem, alguém me fizesse uma pergunta que eu não soubesse responder, nossa, aquilo me desestruturava. Então você precisa fazer esse exercício com você também. E ir entendendo, será que é o que as pessoas pensam de você? Será que é o que elas vão dizer de você? Será que no seu trabalho você tem medo, por exemplo, de perder o emprego se você for fazer uma apresentação e as coisas não derem certo? Será que é isso? É um exercício muito importante de ser feito. E eu recomendo que você faça o quanto antes. Pegue o medo de falar em público e quebre esse medo. Eu tenho medo, por exemplo, no meu caso, né? Eu tinha medo de alguém fazer uma pergunta e eu não souber responder. Como é que você mitiga esse medo? Como é que você resolve essa questão? Como é que você se prepara psicologicamente para responder se por acaso alguém te fizer uma pergunta que você não sabe? E hoje eu tenho muito claro para mim, se alguém me fizer uma pergunta que eu não sei, olha, eu não sei te responder isso, mas me comprometo a responder, vou pesquisar, vou fazer a minha lição de casa, vou pegar essa resposta e venho para você com a resposta depois. Se você estiver numa reunião, por exemplo, uma coisa que eu costumo fazer é falar assim, olha, eu não tenho a resposta para isso que você está falando. Aliás, a pergunta é muito boa. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer a minha pesquisa, vou responder essa pergunta, vou fazer a minha lição de casa e depois eu te respondo por e-mail, por exemplo. Ou se for uma apresentação maior, eu vou responder nas minhas redes sociais. Vou criar um post respondendo essa pergunta porque essa pergunta é muito boa. E eu não tinha pensado no meu tema sob essa perspectiva. Entende? Porque as pessoas elas não vão... todo mundo sabe que ninguém sabe tudo. Olha que frase interessante. Todo mundo sabe que ninguém sabe tudo. E as pessoas não vão se lembrar que você não soube responder uma questão. Elas vão se lembrar se você ficar nervoso, se você ficar envergonhado de não saber. Isso foi uma coisa que me libertou. Então, se as pessoas não vão se ligar se eu, por exemplo, disser que eu vou responder e volto para você. Mas elas vão perceber, por exemplo, que eu estava nervoso. E elas não vão esquecer de eu ter ficado nervoso com aquela pergunta. Interessante, né? Especialmente no trabalho, existe um ditado popular que é interessante. E diz assim, quem não é visto não é lembrado. Não sei se você já ouviu falar, é bem famoso, provavelmente você conhece. E isso é verdade. Se você não aproveita as oportunidades para se mostrar, para mostrar sua imagem nas inúmeras reuniões online que a gente participa, você simplesmente não é lembrado. Alguns aplicativos de reunião online, eles têm configurações para, por exemplo, só mostrar na tela quem está com a câmera ligada. Ou seja, talvez ninguém nem perceba que você esteve na reunião. Olha que coisa interessante. E se ninguém te viu, eles podem concluir que você não participou. Se você participa, se você precisa fazer muitas reuniões online, é ideal que você se apresente, faça a sua reunião com a câmera sempre aberta, sempre disponível, demonstrando que além de conhecimento do tema, apresentar, encarar as pessoas que estão ali consumindo seu conteúdo não é um problema. Que você tem técnica, que você tem estofo emocional para fazer uma performance cativante para qualquer audiência, para qualquer um que estiver ali te ouvindo. Às vezes a gente pensa que a reunião em si, ela não é o problema é falar para a câmera. E se você não trata essa questão, se você não estuda essa questão, se você não se vê capaz de resolver essa questão e falar para a câmera, toda vez que você estiver numa reunião online e não mostrar a sua imagem, as pessoas elas vão ficar com o pé atrás. Ele nunca aparece, nunca mostra a imagem. Por que será? Toda vez ele fala na reunião ou apresenta na reunião,
mas não mostra a imagem própria. As pessoas vão começar a se questionar. Talvez até peçam para você abrir a sua câmera para você falar com elas. E para ajudar com isso, eu trouxe aqui algumas dicas que são erros que a gente normalmente comete quando está numa reunião online. Eu sei que para boa parte das pessoas o maior problema é aparecer, é abrir a câmera e deixar os outros te verem. Especialmente quando a gente vai apresentar, que a gente precisa falar muito, né? Porque quando você está no meio de um monte de gente, tem lá 20 pessoas numa reunião, 10 pessoas numa reunião, e você é apenas um dos quadradinhos que estão aparecendo na tela, e aí você pode se afastar. Tem pessoas que fazem isso, né? Se afastam para poder tirar um pouco do foco da câmera, ou pessoas que usam fundos, né? Para distrair um pouco, assim, para não mostrar exatamente. É possível fazer muito, existem muitos artifícios. O importante é que você esteja realmente aparecendo. Uma coisa que funciona muito e que eu lembro que quando a gente começou com essa questão de reunião online, especialmente eu fazia essas reuniões quando eu trabalhava no mundo corporativo, isso há vários anos atrás. Mas essas reuniões já aconteciam, treinamentos aconteciam. E uma coisa que ajudava, foi uma dica inclusive que eu dei para uma das pessoas que ia fazer uma reunião e ela estava com um pouco de receio. Exatamente de mostrar a própria imagem. E ela falou, eu tenho que mostrar a minha imagem, mas eu não gosto de mostrar a imagem. Então o que ela fazia? Ela entrava na reunião com a imagem em tela cheia e depois de alguns minutos ela explicava o que ia ser falado na reunião, ela abria todos os termos, né, que iam ser tratados naquela reunião e depois ela passava para uma apresentação de PowerPoint, uma apresentação qualquer, que ela ia mostrar para as pessoas. E aí ela desligava a própria câmera e ficava com a imagem na tela somente da apresentação. E aí no final da apresentação ela voltava de novo com a imagem em tela cheia e ficava ali mais alguns minutos respondendo perguntas das pessoas e coisas do tipo. Eu dei uma dica para ela iniciar a apresentação com a tela cheia e com a imagem dela menor. Você já deve ter visto isso em vários lugares, né? Então fica a imagem maior assim do conteúdo e a imagem pequenininha ali da pessoa que está apresentando. Quando ela iniciava a apresentação, a apresentação durava uma hora e 15, 1h20 no máximo. E ela ficava ali uns 15 minutos, os primeiros 20 minutos falando direto para a câmera. E ela tinha muita dificuldade. E aí ela tentava ler, ela tentava decorar os textos e não ficava uma coisa natural. Quando eu dei a ideia dela colocar o conteúdo já na tela, o primeiro slide, ou um slide de apresentação realmente, e a imagem dela menor, quando ela viu aquilo sendo mostrado no monitor dela, ela ficou muito mais confiante, ela ficou muito mais tranquila, porque na visão dela não dava para ver a imagem, que o conteúdo chamava muito mais atenção do que a imagenzinha dela. E isso ajudou ela a ter autoconfiança. Aos poucos, isso foi uma coisa que aconteceu assim, com pouco tempo, inclusive. Eu não me lembro exatamente quanto tempo, mas nas reuniões seguintes, ela começou a usar esse esquema dela pequenininha, assim, a imagem dela pequenininha e a imagem do conteúdo grande na tela. Pouco tempo depois, nas reuniões que ela apresentava para toda a companhia, na verdade, ela começou realmente a mostrar a imagem dela um pouquinho maior. Então ela ocupava assim, um espaço maior na tela, porque ela achava, né, que o conteúdo seria mais importante. No final das contas, a gente percebeu, inclusive com pessoas que a gente conversou, pessoas da audiência com quem a gente teve a oportunidade de conversar, as pessoas queriam que ela aparecesse, que ela explicasse, que ela mostrasse. Eles sentiam falta da imagem dela. Por isso que ela aumentou um pouco mais a câmera, ficou um pouco maior assim, com o conteúdo todo em tela cheia e ela um pouco maior. E aos poucos ela foi se acostumando com aquilo. Conclusão, chegou um determinado momento, um pouco antes de eu sair inclusive, que ela fazia a apresentação com a imagem dela na metade do monitor e a imagem do conteúdo na outra metade. E ela se sentia muito confiante de fazer isso. Então, quando você precisa fazer alguma coisa para ir tirando esse medo, porque o medo não vai desaparecer se você nunca se expuser. Então, a melhor dica que eu dou para você agora, para você não ter mais medo de abrir a sua câmera, de aparecer em reuniões online,
apareça em reuniões online. Se mostre, grave vídeos de você mesmo, nem que sejam vídeos que você não vai entregar para ninguém, você não precisa postar em rede social, você não precisa fazer nada disso. Simplesmente grave um vídeo, coloque ali, assista o vídeo depois ou nem assista, mas vá se acostumando a fazer isso. Conforme você vai se vendo, você vai começando a corrigir algumas coisas que você de repente não gosta tanto da sua postura, de repente das suas expressões, e aos poucos você vai se sentir muito confiante para poder aparecer na tela para as pessoas verem. Porque por mais que o conteúdo seja importante, quem consome o conteúdo consome também a pessoa que está falando, que está oferecendo o conteúdo. É a forma como a gente oferece o conteúdo que transforma o conteúdo em algo que as pessoas podem utilizar, que as pessoas vão realmente aprender, vão reter, vão compreender. Então a presença de uma pessoa, especialmente numa reunião online, que já é uma coisa mais fria, né? A presença de uma pessoa ali se mostrando, estando disponível, falando, olha, eu estou aqui, se tiver alguma dúvida pode perguntar, eu vou falar o conteúdo agora, mas eu não vou sair dessa telinha aqui como ela fez nas primeiras reuniões. Isso dá tranquilidade para a audiência. A audiência gosta de ver alguém em carne e osso, vamos dizer assim, mas na tela, alguém ali falando, alguém interagindo com ela. Se você aparecer na tela, ou melhor, se você não aparecer na tela, mostrar a imagem e passar todo o conteúdo, com certeza a retenção vai ser muito diferente se você compartilhar a tela com metade mostrando ali o seu rosto, as suas expressões e na outra metade o conteúdo. As pessoas se conectam muito com a imagem que elas veem de outras pessoas. Ok? Dica importante, hein?